Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do canal do Modern Work Brasil, o seu canal de gestão de dispositivo e segurança. Eu sou o Enver Soares. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o Entra Connect. Então nós vamos ver por que é necessário fazer o processo de atualização, quando você tem que fazer a atualização e como se deve ser feita a atualização do Entra Connect. Então a aula de hoje ela vai ser uma aula onde nós vamos resolver um problema dentro do ambiente. Nós temos aqui um ambiente com o Entra Connect desatualizado, mas nós precisamos entender por que é necessário fazer a atualização dessa ferramenta, quando que eu faço essa atualização e quais são os métodos que eu tenho para atualizar o Entra Connect. Então eu peço que você fique comigo. Vamos lá para a nossa aula, então vamos aprender a fazer a atualização do Entra Connect. Vamos lá comigo. Então, pessoal, vamos entender por que é necessário atualizar o Entra Connect. Primeira coisa, o Entra Connect ele foi descontinuado a versão 1.0, certo? Então, o Entra Connect ele passou por uma mudança, principalmente porque a base de dados dele, que é o SQL, ele foi perdendo o processo de suporte da Microsoft. Então, o Entra Connect ele passou por um processo de reformulação, atualização para suportar o novo Microsoft SQL, que é a base de dados do Entra Connect. Então, todos os servidores que eram do 2016, 2012 R2 para baixo, eles foram descontinuados. Tá? Então, significa que o primeiro porquê que você tem que atualizar é se você tem no seu ambiente um servidor com Windows Server 2012 R2. Porque a versão 2.0 em diante não suporta o servidor Windows Server 2012 R2. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o seu Entra Connect. E para esse modelo de atualização, nós temos uma forma de atualização, ok? Bom, e se você hoje já tem a versão 2.0 em diante no seu ambiente, você também tem um motivo para atualizar o seu Entra Connect, tá? Lá no curso do Entra Connect, onde nós fizemos a instalação do Entra Connect, vai aparecer um card aqui em cima que vai te levar lá para aquela aula e você vai poder ver os detalhes. Lá nós verificamos que quando eu instalo o Entra Connect no modo padrão, automaticamente já habilita o processo de update da versão do Entra Connect. E eu posso ser sincero para você, nós que trabalhamos no dia a dia no TI, nós temos sempre uma preocupação com a atualização de software, principalmente os softwares do Microsoft. Então pode ficar tranquilo, porque o Entra Connect é uma ferramenta bem simples de atualizar. Você pode fazer dentro do processo do dia a dia, a não ser que seu ambiente seja um ambiente complexo. Por quê? Porque o Entra Connect, conforme nós já estudamos, o Entra Connect ele só faz a função de sincronismo de objetos e sincronismo de senha. Então, se o seu ambiente pode ficar por um X período sem atualizar a senha do usuário e sem sincronizar objetos, você consegue fazer a atualização do Entra Connect em produção. Caso isso não seja possível, você vai ter que esperar o horário, né, finalizar, agendar uma Gmood, agendar essa manutenção para que você possa fazer esse processo, tá bom? Então, o que acontece? Como já falei, a Microsoft ela já desativou em outubro do ano passado os ambientes que possuía o Entra Connect versão 1. Porém, a Microsoft fez uma mudança. Eu, por exemplo, em 2021, quando eu fui fazer um projeto de migração de tenant, o AD Connect que estava instalado no ambiente era o de 2019. Então, o AD Connect já estava numa defasagem de 2 anos. Agora, na versão 2.0, isso não vai ser mais possível, tá? Com a implementação da versão 2.0, que começou em 2022, nós já temos 2 anos, o que acontece? A Microsoft estabeleceu um período de 12 meses a partir da última versão. Então, o que significa isso? A partir da última versão, a Microsoft estipula
que há novas atualizações. Então, essa atualização, quando completa 12 meses no ano posterior, em março, ela sofre o processo de fim de suporte, tá? Conforme está dizendo aqui, ok? Então, ó, por exemplo, agora, no dia 19 de junho, hoje nós estamos no vídeo do dia 16 de junho de 2024, então daqui a 9 dias, tá? A 9 dias, quem tem a versão 2.1.20, certo? Que foi lançado em 19 de junho do ano passado, ok? Completou um ano. Então, essa versão, quando chegar no dia 19 agora, vai completar o ano, ela não terá mais suporte da Microsoft. O que significa isso? Significa que, caso esteja um problema de sincronismo no seu ambiente, tá? E esse sincronismo, e esse problema for do sincronismo do Entra Connect, você não vai ter suporte da Microsoft. Você vai abrir o chamado e a Microsoft vai validar a versão e não vai dar suporte, tá bom? Então, desde 2022, os Entra Connect perdem o suporte do fabricante a partir de um ano de atualização, o ano que ele foi lançado, tá bom? Então, esse é o segundo motivo. O primeiro motivo é se você tem um 2012 R2 ainda na versão 1.0, eu creio que não vai ter mais, porque a Microsoft desativou o sincronismo ano passado. Ela deu vários tempos aí para todo mundo correr e fazer o processo. E agora, com esse segundo motivo, é que a cada 12 meses, se você não instalou o Entra Connect no modo padrão, se você colocou no modo personalizado, ele não ativa o auto-update, tá? Então, a cada um ano, você vai fazer o processo, então, de atualização do seu Entra Connect. Então, nós temos aqui, ó, os próximos versões que vão ser desativados o suporte, ok? A última versão que nós temos é a 2.3.8, é o que nós vamos instalar, tá? Então, a 2.1.20, agora no dia 19, ela vai sofrer o fim do suporte. Em outubro, daqui a 4 meses, será 2.2.1 e assim sucessivamente, ok? Sucessivamente a partir da data da versão anterior, ok? Então, esse é o segundo motivo, certo? Agora, quando que você tem que atualizar, então? Então, você tem que atualizar antes dessas datas, porque se você sofrer algum problema, como eu já expliquei, de sincronismo, e você estiver fora do suporte, o seu ambiente não vai ter mais suporte. Tá? Então, quanto mais rápido possível você atualizar, melhor. Primeiro, como que você vê, então, qual é a versão do seu Entra Connect? Existem várias formas de você fazer isso. Primeiro, você vai no servidor do Entra Connect e você vai na parte lá do painel de controles, ok? No painel de controle, na parte de aplicação, você vai olhar lá a versão do seu Entra Connect, que ainda está com o nome de AD Connect. Então é a versão 2.2.8. Essa é a versão que eu tenho aqui nesse ambiente. Agora, a 2.2.8, ela vai perder o suporte daqui a 6 meses, ok? Então eu tenho um período de 6 meses ainda para atualizar esse Entra Connect para a última versão, ok? Deu para entender? Se ficou um pouco confuso, você tem algumas perguntas, coloca aí no comentário, escreve para mim aí que eu tenho o prazer de poder então fazer com você e responder a sua pergunta, ok? E aí aproveita, você pode fazer aí, pega o seu dedinho, vai lá no curtir, curte esse vídeo, faça um comentário e o que eu peço, que é o mais importante, compartilhe com seus outros amigos para que nós possamos crescer nesse modelo aqui de aprendizado da nuvem Microsoft, ok? Então voltamos aqui, certo? Então nós já vimos o porquê, nós temos o porquê, dependendo da versão que você está usando, você precisa fazer o processo de atualização quanto antes. E o segundo porquê é porque a Microsoft a cada 12 meses faz a atualização. Se você descer mais embaixo, eu vou deixar aqui o link de todas essas documentações que nós vamos ver aqui no nosso curso. Se você descer aqui nesse link, você vai ver o histórico, né, os logs do que foi de atualização do ambiente, tá bom? É sempre
recomendável, por melhores práticas, que você sempre mantenha o Entra Connect mais atualizado, ok? Para que você não tenha problema de sincronismo dentro do seu ambiente, ok? Beleza, então agora, como que você vai atualizar o Entra Connect, tá? Bom, você tem praticamente aí dois modelos, tá? Três modelos de atualização, contando com a atualização automática que eu comentei, tá? Quem faz a instalação mais simples, a expressa, que é o Next Finish, ele já ativa. Você não precisa de intervenção nenhuma, como está escrito aqui, tá? Então significa que quando a Microsoft lançar a versão, lançou amanhã, o seu servidor já vai atualizar, ok? Bom, a outra é a atualização no próprio servidor. Essa daqui não vai servir para quem tem a versão 1.0. Por quê? A versão 1.0 ela limitou-se até o 2012 R2, tá? Significa que a nova versão, que é a 2X em diante, que nós estamos hoje na 2.3, ela não suporta servidores Windows 2012 R2. Tem que ser no mínimo servidores 2016. Então, você não vai conseguir pegar a última versão e substituir no mesmo servidor se ele for 2012 R2, ok? Se ele for 2012 R2. Então, significa que essa atualização em loco, que é a atualização no mesmo servidor, você não vai conseguir fazer. Então, para esse caso, você vai ter que fazer a migração no formato swing. O que é isso? Você cria um outro servidor, a gente faz o processo de backup das configurações, a gente sobe um novo servidor e faz o processo, tá? Só que esse processo de swing a gente tem que tomar cuidado quando for fazer, porque nós aprendemos lá na aula do Entra Connect, na instalação, nós aprendemos a topologia e nós vimos que a topologia não é suportado ter dois Entra Connect fazendo a mesma função de primário dentro do ambiente. Nós precisamos ter um stage mode. Nós temos que deixar um servidor em modo de espera, ok? Então, diante disso, nós temos esses três formatos, ok? A atualização em loco, pessoal, é muito simples. Eu não vou fazer essa demonstração aqui. Seria basicamente você baixar a versão nova, executar o instalador, certo? E ao executar o instalador, ele vai aparecer exatamente essa tela aqui, que é para fazer o upgrade. E aí você vai, clica no botão upgrade e ele vai fazer o processo de upgrade normal. Essa aqui é mais simples, tá? Então eu vou reproduzir aqui nesse cenário, nesse curso, a parte um pouco mais com trabalho, a mais trabalhosa, ok? Vamos lá, que é o modo swing. O que a documentação fala sobre o modo swing? No modo swing, você precisa criar um novo servidor e fazer a instalação do Entra Connect nesse novo servidor. E aí você faz o backup das configurações do primário e quando você for subir o secundário, você sobe com essas configurações, com o backup, para que você carregue todas as configurações para o novo servidor. Porém, nós lembramos que no modo swing, o segundo servidor ele tem que ficar no modo stage mode, ele tem que ficar no modo de espera. Se você chegou aqui e não entendeu nada do que é stage mode, aí eu vou recomendar novamente você aí no card aqui em cima para a aula onde nós aprendemos as topologias, os tipos de servidores do Entra Connect, tudo direitinho. Não pule etapa, volte lá, estude e depois dá continuidade aqui na nossa aula, certo? Bom, então nesse caso, quando eu subir o novo servidor, importar o backup, automaticamente eu não posso colocar ele já como primário, porque a documentação diz que dois servidores como primário não é suportado pela Microsoft. Então significa que esse novo servidor que vai receber o import do backup, ele tem que subir como um stage mode. Então ele vai subir, ele não vai fazer nenhuma alteração na nuvem, ok? Então, uma vez que ele não faz alteração na nuvem, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali aguardando a gente fazer o processo de virada para o novo servidor, certo? E aqui dá o passo a passo todo direitinho de como você faz e também os avisos, observações, certo? Bom, antes de ir
no nosso processo. Vamos olhar aqui então, dentro do admin.do-microsoft.com, é o outro local aonde nós temos ali o processo de atualização, tá? É onde nós temos ali o processo de atualização. Nós vamos ver aqui a versão, né, do Entra Connect. Então, ó, configurações, aqui nós temos o processo de domínio e nós temos aqui, ó, erro de sincronização de diretório. Tá? Nós não temos nenhum erro de sincronização de diretório, tá? Aqui nós temos dentro de relatórios, alguns relatórios de uso, a gente vai ver depois, e aqui na parte de integridade nós temos aqui, ó, status de sincronização do ambiente. Aqui também nós vemos qual é a versão do nosso Entra Connect, tá? Ele já avisa aqui para nós que nós precisamos fazer o upgrade, tá? Ele já avisa aqui logo que precisa fazer o upgrade dessa versão, tá? Então ele já está avisando. Lá na nossa aula de Entra Connect, nós falamos sobre a conta que vai ser criada pelo modelo padrão, certo? Nós falamos sobre essa conta. E a conta é o nome do servidor, sync, underline e o nome do servidor. Então isso significa que eu vou instalar no novo servidor. Ele vai ser o FBK ADC02. Então significa que quando eu fazer o processo de instalação, colocar ele em Stage Mode, desativar o ADC01 e colocar o ADC02 como ativo, o que vai acontecer? Essa conta aqui vai mudar. Então, uma vez que ele mude a conta aqui para o novo servidor, significa que então que ele está sincronizando pelo servidor correto. É uma das formas da gente fazer o processo de validação, ok? Então nós temos essa outra forma de validar se o servidor foi atualizado ou não. Então vamos para o nosso servidor, vamos fazer o processo de atualização. Então nós temos aqui o FBK ADC02, certo? Lembrando que para fazer a instalação do Entra Connect, você precisa da credencial que tenha permissão de administrador de identidade híbrida ou de Global Admin, no mínimo, para sincronizar. E para permissão interna, você precisa ser administrador do ambiente. Então nós vamos aqui na busca. Vamos aqui no Entra Connect Download. Vamos aqui pelo site da Microsoft. Então nós temos aqui, ó, 2.3.8, que é a última versão. Certo? Então vamos fazer um download. Beleza, fizemos o download aqui. Agora vamos então exportar para a gente fazer um backup das configurações do ambiente atual. Nós vamos clicar aqui. Clicar aqui no botão Configure. Aqui nós temos, ó, View Export. Então nós vamos clicar aqui em View Export. Tá? Aí nós vamos exportar a configuração. Eu vou salvar aqui naquele padrão, né? ctemp. Ok? Eu vou pegar esse arquivo, vou copiar ele aqui, vou levar para o novo servidor. Vou criar um temp aqui também. Beleza, já temos aqui o backup, certo? Então agora nós podemos prosseguir com a instalação do Entra Connect, certo? Vamos aguardar ele fazer o processo, chamar, ok. Então nós vamos aceitar, vamos continuar.
para o processo de migração, você não pode usar a instalação expressa. Se você fizer a instalação expressa, ele vai ativar o Entra Connect novo como primário e os dois vão ficar concorrendo ao processo de sincronização. Então, para isso, nós vamos fazer o processo de customização. Nós vamos aqui no customização, nós vamos importar a configuração do anterior, ok? Vamos importar. Beleza, ele validou. E vamos clicar em instalar. Então ele vai começar a instalar os binários, que é os requisitos, vai instalar o SQL e daqui a pouco ele vai chamar o processo de configuração. E nesse processo de configuração nós vamos ver que ele trouxe todas as configurações do servidor anterior, certo? A instalação é bem rápida, tá? Claro, vai depender também do hardware do servidor. Essa aqui é uma máquina virtual com 4 vCPUs e 4 GB de memória. Então ele está finalizando aqui o último passo, que é o serviço de sincronização. Enquanto ele faz aqui, um outro local que você pode validar também a versão do seu Interconnect, tá? É lá dentro do portal do Entra. Entra.microsoft.com. Nós vamos aqui na parte de visualizar mais, né? Apresentar mais. Nós vamos aqui em gerenciamento híbrido, Entra Connect. Nós vamos escolher o Connect Sync. Depois nós vamos fazer uma aula sobre a diferença do Cloud Sync e do Connect Sync. Nós vamos aqui embaixo no Health Analytics, aqui no Entra Connect Health. Nós vamos aqui em Sync Services, aqui no domínio. E nós vamos ver aqui o servidor que está com atualização. Tá? Ele está com um alerta aqui porque esse servidor estava desligado. Então, quando você fica 24 horas sem se comunicar, ele gera um alerta, tá? Como eu liguei a máquina virtual há pouco tempo, esse alerta ainda não sumiu. Então, esse aqui é o único servidor que nós temos, ok? Então, nós temos aqui a propriedade de sincronismo. Aqui, é a versão 2.28, certo? Aqui você tem a propriedade do sistema, que é a conta, se é a máquina virtual, o disco, o servidor. Ok? Então essa aqui é uma outra forma de você ver, certo? Aqui você não consegue ver a conta, né, que está sendo usada, como você vê lá dentro do admin do 365. Aqui você só vê a instância do SQL, tá? E a conta de serviço que está rodando o Entra Connect. Vamos voltar lá para nossa máquina virtual. Beleza, ele terminou. Bom, ele já trouxe a configuração, então meu ambiente está usando o PHS, já está com single sign-on. Quando eu avançar, ele vai me pedir a senha, certo? Ele vai me pedir a senha do meu usuário. Agora não é mais esse endereço, é ftalentos.onmicrosoft.com. E a senha, eu vou copiar aqui minha senha. E vou colar a senha. ftalentos.onmicrosoft.com. Certo? Deixa eu só confirmar aqui se eu troquei meu UPN. Vamos validar aqui. Então, eu tinha feito uma alteração. Vamos lá, como ficou. mv.soares, ftalentos.onmicrosoft.com. Tá certinho. Ok. Então vamos botar a senha aqui. Pam, 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 pam. Beleza. Vamos colocar aqui o do administrador.
que é esse usuário aqui. Vamos ver se ele vai permanecer com o mesmo erro. Ok. Deixa eu pegar a senha aqui. Ok. Ele tem algum problema com o meu usuário. Então vamos usar o administrador global. Ok. Agora ele vai pedir a credencial do ambiente on-premise, certo? E aí, por que ele pede a credencial do ambiente on-premise? Porque ele vai fazer uma nova instalação. Sendo uma nova instalação, ele precisa criar aquela conta que nós já aprendemos lá no curso do Entra Connect de instalação, que é a conta que faz a leitura dentro do Active Directory, a conta que vai olhar o Active Directory, ver o que mudou para poder então levar o sincronismo, tá? E aí nós lembramos que tem duas formas: ou você usa uma conta de serviço, e se você usar uma conta de serviço, as permissões que o Entra Connect precisa para funcionar é de responsabilidade sua, ou então você pede que a ferramenta crie a conta. Se ela criar a conta, ela vai fazer todo o processo de permissionamento. Nós vamos pedir para ela criar a conta. Então nós vamos colocar aqui um usuário, tá? Para fazer o processo. Ele vai validar o usuário. Tanto. Beleza. Vamos de novo. F-talentos. Deixa eu pegar aqui o usuário. Copy. Password. Vamos colar aqui. Tá, ele está reclamando do login. Beleza. Talentos. Vamos pegar aqui o usuário. Ok. E vamos pegar a senha. Ele está reclamando ainda do meu usuário. F talentos. Administrator. Vamos pegar aqui do administrator, então. Copy password. Vamos lá. Beleza? Aceitou? Vamos avançar. Hoje eu não aceitei as minhas credenciais. Faz parte, né? Isso aqui é ao vivo, né? Estamos aqui gravando essa aula, então nada melhor do que o ao vivo, né? Ok. Então vocês perceberam, ó, que ele não me pediu as AUs, o que eu quero tirar, adicionar. Ele só pediu algumas confirmações, porque ele já sabe, porque eu importei as configurações. E aqui é o passo mais importante desse processo. Você precisa manter essa última opção marcada, que é o Stage Mode. Ele não vai ficar como ativo. Quem vai fazer o processo de sincronizar vai ser um antigo, ok? Depois nós vamos inverter o processo. Então nós estamos instalando o novo Entra Connect como modo de preparo, né, ou modo de espera. Então ele vai ficar ali só conversando com a nuvem sem fazer autorização, tá? Autorização não, desculpa, sem fazer atualização. Então vamos instalar aqui, demora um pouquinho. Então eu vou fazer um corte aqui no vídeo para poder adiantar o processo. Beleza, então ele finalizou o processo de instalação, tá? Então agora nós temos os dois servidores como Entra Connect.
ok? Lembrando que esse segundo ele não vai fazer nenhuma atualização no ambiente, ele vai estar ali só aguardando a nossa funcionalidade, certo? Que é fazer a troca. Aqui no admin do 365, tá? O que vai permanecer vai ser o 01. Mas se você quiser ver se o ambiente foi instalado de forma correta, tá? Você pode fazer o quê? Você vai vir no Entra Connect, né, que você acabou de fazer. Você vai no Synchronization Service, tá? E você vai adicionar esse usuário como usuário local, tá? Nós precisamos que esse servidor, esse usuário seja usuário local. Esse meu usuário aqui, ele não é administrador local do ambiente desse servidor, então eu vou ter que adicionar, tá? Isso, pessoal, sempre é necessário quando você for dar permissão para outras pessoas que vão adicionar e mexer no Entra Connect, eles precisam de permissão. Então você vai abrir o gerenciamento local de usuários, tá? Aqui dentro dos grupos você vai adicionar o usuário de acordo com a sua permissão. No caso eu vou adicionar como syncadmin, tá? Ele já encontrou aqui, então vamos fazer o padrão nosso, né? Que é o logoff, né? Fazer o logoff e logon, tá? Para ele atualizar. Caso aconteça isso contigo, você pode fazer o logoff e logon. Tá? Pronto. Abriu. Então nós vemos aqui, ó, que ele mandou informação para a nuvem. Ele não atualizou nada na nuvem. Ele apenas está informando para a nuvem que agora existe um novo servidor de Entra Connect. Tá? A gente não consegue ver ele aqui. Se ele fosse o atual, ele deveria aparecer aqui o nome da nova conta. Eu vou atualizar aqui, ele não vai aparecer. Ele vai permanecer como 01, tá? Continua o 01. Ele continua reclamando que está desatualizado, ok? Agora, dentro do Microsoft Entra, né, lá no Entra, a gente consegue ver, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos voltar. Ele daqui a pouco ele vai atualizar essa tela e ele vai adicionar o novo servidor, tá? Ó, eu atualizei a tela e ele adicionou, ok? Então nós temos aqui, ó, o outro servidor, certo? Então esse servidor, ele está ativo, mas ele não sincroniza nada. Lembrando que ele não sincroniza nada. A versão dele está correta, 2.2.3.8, certo? Então, aqui nós fizemos o primeiro passo, que é fazer o backup do servidor principal, instalar o Entra Connect, pedindo para ele restaurar o backup e deixando esse novo Entra Connect no modo Stage Mode. Agora nós vamos fazer o processo então da virada de chave, ok? Nós vamos então virar a chave, tirar o 01 de produção e vamos colocar o 02 em produção. Então, para tirar o 01 de produção, o que eu faço? Eu vou lá no 01, coloco ele em Stage Mode. Depois que eu coloco ele em Stage Mode, eu vou no 02 e removo o Stage Mode. Então o 01 fica esperando, fica lá aguardando e o 02 se torna o servidor principal. Beleza? Então nós vamos lá para o servidor 01. Nós vamos aqui no Entra Connect. Vamos vir aqui, ó, configura o Stage Mode. Vamos clicar aqui no configura o Stage Mode. Ele vai pedir a usuário e senha, tá? Eu vou colocar lá do admin. Ok. Vamos então validar. Então nós vamos aqui agora habilitar o Stage Mode. E vamos aguardar, então, ele fazer o processo de configuração para o modo Stage Mode. E aqui nós vamos confirmar. Agora nós vamos ter os dois em Stage Mode. Significa que o ambiente agora não vai mais sincronizar. Porque nós temos dois servidores que em modo Stage Mode não leva nenhuma configuração para a nuvem. Tá? Então, uma vez que ele finalizar esse processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir no secundário e vamos então tirar ele do Stage Mode. Ele vai ficar como ativo,
como o principal. Ok, então ele finalizou, ele já está no modo Stage Mode, certo? Então nós vamos para o secundário e vamos tirar ele do Stage Mode. Para tirar é o mesmo processo. A gente abre o Entra Connect. Vamos clicar aqui no Configure. Aí aqui no Stage Mode, nós vamos clicar e nós vamos desabilitar o Stage Mode. Vamos desabilitar. Bom, ele finalizou aqui o processo, nós vamos desmarcar essa opção e vamos clicar em Next. Então, o primeiro passo agora ele vai atualizar. Então, ele atualizando isso daqui, o que, que vai acontecer? Lá no admin do 365, a conta que vai ficar principal não vai ser essa. Vai ser do servidor ADC02. E essa frase aqui de atualização vai sumir. Ok? Esse vai ser o processo. Então vamos voltar lá para o servidor. Ok, então ele finalizou. Vamos agora aguardar ele fazer o sincronismo. Ok? Agora ele vai fazer uma alteração na nuvem. Agora ele vai informar para a nuvem que ele vai ser o primário. Ok, ele finalizou. Então vamos olhar aqui no Entra. Desculpa, no admin do 365. Ele demora um pouquinho para atualizar aqui, tá? Vamos ver se ele atualizou. Ainda não atualizou. Então vamos fazer o processo agora de validação, sem usar somente a mudança da conta aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos alterar o ambiente. Então nós vamos alterar o ambiente. Então nós vamos aqui no Domain Controller. O que, que eu vou fazer? Eu vou criar um novo usuário no meu AD. Então agora você vai fazer o processo de homologar, certo? Então eu vou vir aqui no Brasil, aqui em São Paulo, vou criar aqui no TI um usuário, tá? Chamado teste. Teste. Vou alterar ele já para o domínio correto. Vou colocar a senha dele. Certo? Então nós temos aqui um usuário. Agora nós vamos no Entra Connect e vamos forçar o sincronismo. Então nós vamos aqui no PowerShell, Start AD Sync Cycle menos Policy Type Delta. Vamos forçar aqui o sincronismo. Ok. Então, ó, esse usuário ele não existe no nosso ambiente. Tá? Ele não existe. Não tem nenhum teste aqui. Ok? Então, a partir de agora, para validar que esse novo Entra Connect é ele que é o principal, nós vamos verificar se vai aparecer o usuário teste. Tá? Vamos ver se ele já alterou aqui. Vamos dar um refresh. Ainda não alterou. Ó, acabou de aparecer o usuário. Vamos olhar aqui no Audit Log. Vamos ver qual foi a conta que fez isso. No Audit Log a gente vai visualizar. Tá? Então nós temos aqui ó, o Audit Log. Daqui a pouco ele vai trazer aqui para nós. Tá? Desse usuário. Então vamos aqui no Users. Dentro de Audit Log do Users. Que é mais rápido. Bom, ó, tá aqui, ó. Então, ó, a conta que criou esse usuário é a nova conta do nosso Entra Connect, tá? O que que essa conta fez? Adicionou um usuário, ok? E quem é a conta? Sync_FBK ADC02, que é o nosso servidor, e aqui a numeração que ela colocou, ok? Então essa conta foi ela que fez. Então nós conseguimos já validar que a conta, o novo servidor, é ele que está fazendo o processo.
tá? Então, ó, ele ainda vai alterar aqui, demora. Isso aqui é normal, tá, pessoal? Ele sempre demora mesmo, tá? Vamos fazer um outro teste. Vamos alterar a senha de um usuário. Vamos lá. Vamos pegar aqui a usuário João. Vamos resetar a senha dele. Ok. Vamos forçar novamente o sync. Aqui no Synchronization Service, a gente vai ver, ó, que para o nosso tenant, ele adicionou um usuário, que foi aquele usuário que nós criamos, o teste. Agora, nesse novo export que ele está fazendo, tem que aparecer um update, que é a atualização de senha. Aqui, ó. Então, ó, para o nosso ftalentos.corp, certo? Ele fez o processo de adicionar e aqui no processo ele está atualizando a conta, ó. Vamos olhar aqui. Ele foi lá no João. O que ele atualizou? O que ele modificou? Ele modificou a senha. Ok? Agora vamos lá na nuvem e vamos validar se ele alterou a senha. Vamos fazer um refresh aqui. Então, ó, nós temos aqui, ó, tá? A conta teste, foi onde ele adicionou, ok? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui a do João. Vamos fazer um atualizar aqui para ver se ele já mudou a conta aqui. Ó, já mudou. Tá? Ele mantém o texto, certo? Mas ele não avisa que está desatualizado. Ele só te dá uma informação que você precisa estar com a última versão. Vamos ver se apareceu aqui a mudança do João. Ainda não. Tá? Ele pode demorar um pouquinho. Enquanto ele faz esse processo aqui, certo? Nós já validamos aqui. O que nós vamos fazer agora? O processo de decomissionamento do servidor 01. Certo? O servidor 01 ele tem que deixar de existir no ambiente. Ok? Então nós vamos fazer esse processo de decomissionamento. Então vamos lá no servidor 01 e nós vamos desinstalar, começando o processo de desinstalação do Entra Connect. Então nós vamos desinstalar o Entra Connect. Do ambiente. E após o processo de desinstalação, nós precisamos ir lá na nuvem e remover esse servidor como um servidor de Entra Connect. Por quê? Porque depois de 24 horas, a nuvem, né, o Entra, vai começar a disparar e-mails para os administradores dizendo que o servidor ele não se comunica mais. Certo? Porque nós desinstalamos, logo ele não vai mais fazer o processo de sincronismo no ambiente. E ele vai ficar alertando. Enquanto você não remover ele da nuvem, ele vai gerar alerta. Ok? Então vamos aguardar aqui o processo de desinstalação do Entra Connect. Bom, pessoal, ele terminou o processo de instalação. Vamos então clicar aqui no sair. Ele vai remover todas essas configurações, né? Nós vamos tirar esse update. Provavelmente ele vai dizer que já desinstalou, mas vamos forçar mesmo assim. Ok. Beleza. Então agora nós já podemos desligar o servidor. E vamos lá para a nuvem. Vamos ver se ele já... Aqui ele já tinha atualizado a conta, né? Vamos ver se ele atualizou aqui a troca de senha. Então, pessoal, ele já atualizou aqui, ó. Né? Ele trocou a senha do João. Certo? Aquilo que a gente tinha feito anteriormente. Estava demorando para aparecer. Realmente ele demora. Mas agora nós vamos lá aonde nós vimos quais são os servidores. Que é na parte do gerenciamento híbrido. Entra Connect. E para a gente finalizar todo o processo, agora nós vamos remover, então, o servidor aqui da nuvem. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai ficar gerando alerta. Tá? Então, vamos aqui. Nós vamos nesse servidor, que é o primário. Nós vamos deletar ele. Ele vai pedir o nome do servidor, você copia e cola. Ok.
Beleza. Então agora nós só temos um servidor de Entra Connect no ambiente. E aí, gostou da aula? Achou interessante? Ficou com alguma dúvida em algum passo? Comenta aqui, que eu terei o prazer de responder a você, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, curta ela aí, compartilha, comente e te vejo na próxima aula. Até lá, até mais.